Boa noite para quem está aqui, né, ao vivo comigo. Boa noite para quem está vendo a live amanhã à noite no replay. Bom dia, boa tarde, como eu sempre falo. Para quem está vendo o replay aí amanhã de manhã ou amanhã à tarde. Estou muito feliz aqui de estar com vocês de novo. Vamos para mais uma live. E hoje o tema é um tema que muitas pessoas me perguntam. Muitas pessoas querem saber como o conhecimento da nova medicina germânica pode estar ajudando, me ajudando como terapeuta, como coach dentro dos meus processos, mas principalmente como é que pode estar me ajudando na minha vida, me ajudando a mim como pessoa, a eu me compreender, como é que pode estar fazendo eu ser um melhor pai, ser um melhor parceiro. E é o que a gente vai falar na live de hoje. O pessoal já está chegando aí, tô bem feliz, o pessoal já dando boa noite aí. Dinho, boa noite, Dinho. Carla entrando, Odineia, Bianca, Beta. Oi, Beta, tudo bem, amor? Geisa, cara, o pessoal tá entrando, tá incrível, Aproveitando como a gente sempre faz, Dar alguns minutinhos para o pessoal ir chegando, então aproveita para compartilhar a live, Então vai aqui, ó, nesse aviãozinho aqui que eu falo, do lado do pontinho de interrogação, clica lá, manda para os teus amigos, chama a galera para a live de ontem foi incrível, foi muito bom, E a gente está lá com o grupo VIP, então se você não está ainda no grupo VIP, acabou a live, vai lá na minha bio, clica no link e faz questão de entrar lá no grupo VIP, A gente vai depois da live aqui, ter pelo menos mais 1 hora de bate-papo lá, para tirar dúvidas, para saber, como que eu posso estar ainda contribuindo mais, com quem está lá comigo no grupo VIP. Então a gente já está com mais de 100 e poucas pessoas no grupo. Vai para lá, não perde, Vai ser uma grande oportunidade, principalmente porque domingo agora começa a Maratona Mapeando Emoções, então a gente também vai ter mais uma sequência aí de conteúdo falando dos fatores emocionais, de alguns fatores, de algumas doenças específicas e qual o fator emocional que está por trás, como que a gente pode trabalhar nisso. Então não deixe de estar lá no grupo VIP. Vou colocar aqui, como eu tentei fazer ontem, o tema da nossa live de hoje. Vamos ver se eu consigo fixar. Vamos ver se eu estou aprendendo, a mexer com isso. Eu demoro, mas 1 hora vai. Parece que o Instagram não gosta muito de mim às vezes. Aí. Tema fixado. Então hoje a gente vai falar sobre o que o teu sintoma, ou o que das pessoas que você ama, ele representa. Como que isso pode realmente mudar a nossa vida, tá? E mudar a nossa vida é mudar realmente o nosso relacionamento, Como que a gente se relaciona com as pessoas, compreender o outro, conseguir ter uma vida mais leve, conseguir, se a gente for usar isso dentro da área profissional, conseguir ter destaque dentro da área profissional. Foi tudo que mudou, Tudo que mudou na minha própria vida, E vamos lá, como eu sempre falo, vamos começar. Para eu saber que vocês estão ouvindo bem, coloca aí para mim, da onde que vocês estão, da onde que vocês são. Ontem a gente teve live, teve pessoas aqui na live de todo o canto do Brasil. Teve do Pará, teve do Nordeste, teve Centro-Oeste, teve Sul, teve Sudeste, teve Norte. Vamos lá, coloca aí para mim aí, da onde que vocês estão assistindo essa live, da onde que vocês são, para eu saber. Ó, a Baíta tá aqui. Oi, Baíta, tudo bem? Que bom que você tá aqui, feliz. Alegrete, Rio Grande do Sul, lá Santa Catarina, Curitiba, Penápolis, Baíta. Saudade de você, hein? Porto Alegre, Floripa, Vargem Grande, Paulista, Vitória do Espírito Santo. Vê que a gente tá bem espalhado, Tem Sudeste, tem lá no Sul, tem aqui. Vamos lá. Acho que já deu tempo do pessoal entrando, vai compartilhando aí. E vamos lá, gente. O que é importante a gente entender, Quando a gente fala sobre sintomas, Rio Negro, Paraná, que bom, que bom. Porto Alegre, tchê. O áudio está ótimo. Que bom, Juliano. Vamos lá, gente. O que é muito importante a gente entender, Muitas vezes quando a gente fala de sintoma, quando a gente tem algum sintoma físico, a gente pensa muito nas alterações estruturais. A gente pensa que esse sintoma ele acontece de maneira isolada, por acaso, uma fatalidade, muitas pessoas falam, que
só eu mesmo para ter esse sintoma, que azar o meu. A gente muitas vezes interpreta como se fosse um erro da natureza, né? Uma grande fatalidade. Aconteceu por acaso, de uma hora para outra o meu corpo começou a não funcionar de uma maneira adequada, né? Muitas pessoas associam a idade. E sabe o que eu acho mais engraçado nisso tudo? É que você às vezes tem dois idosos, os dois têm ali 90 anos de idade, só que um é cheio de artrose e o outro não. Se esse problema fosse da idade, era para os dois estarem cheios de artrose. Por que que um não tem e o outro tem artrose? Por que que muitas vezes eu estou num lugar, e a gente comentou um pouco disso ontem, né? Eu estou num lugar com todo mundo, numa festa, e aí todo mundo comeu o mesmo alimento, e eu tive um problema, né? Uma alteração intestinal, uma má disposição no intestino, e outras pessoas não tiveram. Por que que, às vezes, na mesma família, está todo mundo no mesmo ambiente, né? Isso já aconteceu, né? Uma coisa que é muito engraçado, né? Uma vez eu estava numa fazenda, né? Criança, né? Nem tinha esse conhecimento ainda, mas não fiquei com nenhum carrapato no corpo, e o meu primo que estava comigo no mesmo local empesteou o corpo dele de carrapato. Por que que os carrapatos resolveram tudo neles e não foram em mim? E muitas vezes a gente acha, sorte. Não, sorte do Rodrigo de não ter tido carrapato. Não, tudo isso tem um significado muito mais profundo do que apenas uma inflamação, do que apenas uma alergia, do que apenas um câncer, do que apenas a gente ter um parasita como o carrapato. Tudo tem um significado biológico, né? O nosso corpo, a todo momento, ele está tentando mostrar para a gente aonde que estão as incongruências que a gente está vivendo, né? O que a gente está vivendo que não está harmônico, né? E aí é muito importante a gente entender que quando a gente fala que não está harmônico, ou quando muitas vezes eu falo para os meus pacientes, né, e converso isso muito com os alunos da formação Mapeando Emoções, dessa grande importância que eu vou falar para vocês agora, que quando a gente fala que aquela pessoa ela viveu uma situação de estresse, ela viveu uma situação de hiperestresse, né? Muitas vezes a gente está achando que essa situação de estresse, de hiperestresse, é um falecimento, é uma perda de emprego, é uma briga, é uma separação. E na verdade não. Estresse é tudo aquilo que tira a gente do equilíbrio, né? Quando você está muitas vezes passeando na rua e um cachorro late e você toma um susto, isso é uma situação de estresse, né? Você foi surpreendido de uma maneira inesperada, você não estava preparado para aquele latido. Então isso te tirou do equilíbrio, né? E aí você passou por uma situação de estresse. Mas o porquê que essa situação de estresse específica que eu estou dando exemplo, né? Ela não gera um sintoma, enquanto que outras situações de estresse te desencadeiam um bruxismo, uma inflamação, uma alteração no intestino, uma fibromialgia, uma síndrome do intestino irritável, cânceres, e assim sucessivamente, né? Tudo isso tem a ver com o que a gente chama de massa do conflito, né? E eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho do que é a massa do conflito, que você precisa entender o porquê que muitas vezes o teu filho, por exemplo, ou você mesmo, uma pessoa que você ama, o teu paciente, né, o teu cliente, ele passa por uma situação e não tem sintoma nenhum, e às vezes ele passa por uma situação semelhante e desencadeia um sintoma. O porquê que muitas vezes você está vivendo a mesma situação que a pessoa que está do teu lado, e você está somatizando alguma coisa, você está tendo sintoma e aquela pessoa não teve. E a situação foi a mesma, né? Porque tudo isso tem a ver com a tua percepção e como você percebe aquela situação. Tem a ver com a nossa massa do conflito, né? Deixa eu só ver aqui, dar um oi para a galera que está chegando, está cada vez aumentando mais. Obrigado por compartilhar, pessoal. Vai continuar compartilhando aí. A Odineia colocou aqui, vazios emocionais. O que tem a ver os vazios emocionais, Edneia? Coloca aí pra mim, que aí de repente ao longo da live aqui a gente vai respondendo também. Mas o que eu quero que vocês entendam, né? E falar sobre massa do conflito, eu já falo no meu primeiro módulo da formação Mapeando Emoções, de tão importante que é. Não dá para você começar a ter conhecimento sobre, né, o que representa cada sintoma se você não entender como que esse sintoma se manifesta, o porquê que ele aparece, né, no teu corpo, por que ele está aparecendo no corpo do teu cliente, ou naquela pessoa que você ama, né? E isso para mim fez uma grande diferença,
Hoje eu me relaciono com as minhas filhas muito baseado no que elas apresentam para mim. É aquela linguagem não verbal que a gente fala. Muitas vezes ela fala que está tudo bem. Ah, pai, está tudo bem. Né? Eu tenho uma filha de 13 anos, a Bia, né? E tenho a Ana Clara de 8. Às vezes elas falam, ah, pai, está tudo bem. Mas aí ela está com uma diarreia, ou às vezes ela está enjoada, ou às vezes aparece uma alergia. Cara, não está tudo bem. Se o corpo está manifestando algo, é porque existe uma incongruência. O Hammer ele tem uma frase que eu levo muito, que é: o corpo não mente, a mente mente. Então, se você está somatizando alguma coisa, é porque você está vivendo uma incongruência. Que pode ser que racionalmente você não queira ver aquela situação como uma incongruência, mas ela é, porque você está somatizando. Eu, em 2008, eu fui morar em São Paulo. Né? Fui morar sozinho em São Paulo. E acabei deixando, na época, né, minha filha lá em Petrópolis. E tinha uma decisão muito grande porque eu ia morar em São Paulo. Né? Eu tinha recebido uma oferta de trabalho muito boa financeiramente. Então, racionalmente, eu sabia o que eu estava indo fazer em São Paulo. Mas, emocionalmente, eu estava vivendo uma grande incongruência, que era ficar longe da minha filha. Aquilo para mim estava doendo muito. Eu não estava sabendo lidar. Mesmo que racionalmente eu falava, cara, é importante para eu poder ganhar o dinheiro, para eu poder garantir a sobrevivência dela. Então o que eu falo? A mente mente. Porque muitas vezes a gente está usando o nosso racional para interpretar as situações. Só que o nosso subconsciente, que são esses programas arcaicos que a gente traz e que a gente vê detalhadamente quando a gente conhece as leis biológicas, né, ele está falando para você como realmente você está interpretando aquilo que você está vivendo. Né? Eu queria conseguir, mas acho que aqui não dá para fazer. Mostrar não dá. Queria mostrar para vocês um comentário que tem numa das postagens minha lá do Instagram, lá no feed do Instagram aqui, e que eu queria que vocês vissem essa postagem. Né? É uma postagem onde eu falo sobre o conflito ali da laringe. Né? E é uma pessoa colocou lá, né, que depois que ela viu esse vídeo, né, ela amanheceu, né, sem voz nenhuma, sem conseguir falar, né, e depois que ela conseguiu identificar qual é o conflito que ela estava vivenciando, baseado no que eu falei no vídeo, né, e ela conseguiu mudar a percepção dela, ela conseguiu ressignificar, no mesmo dia, gente, ela estava de manhã sem voz, a voz voltou, ela conseguiu dar um curso, uma aula, agora, para ser bem íntegro, eu não lembro o que era, se era um curso, uma aula, mas de 4 horas à noite, porque ela estava bem. E a única coisa que ela fez ali, e isso não quer dizer que seja algo simples ou que seja algo insignificante, mas o que foi fundamental para ela melhorar, sem usar nenhuma medicação, né, e trabalhar na causa real, foi ela compreender qual era o conflito que ela estava vivendo. Foi ela conseguir entender o que aquele sintoma estava tentando dizer para ela. Né? E aí ela conseguiu parar, analisar o que ela estava vivendo daquela situação, identificar qual era o conflito, ressignificar aquele conflito, para que a voz dela voltasse e ela pudesse dar uma aula ou um curso, alguma coisa à noite, durante 4 horas. Provavelmente, gente, se ela não entendesse qual era o conflito, o que aquilo ali representava, ela poderia ter tomado xarope, poderia ter chupado pastilha, feito qualquer coisa convencional que a gente fez, que talvez a voz dela até começasse a voltar, mas talvez não tivesse a melhora que ela teve para suportar 4 horas de aula. Né? Então isso mostra a importância que tem você compreender o que muitas vezes os teus sintomas estão dizendo, né? O que o sintoma daquela pessoa que você gosta está querendo dizer, né? O que o sintoma do teu cliente está querendo dizer para você. Na verdade não é nem dizer para você, é o que ele está gritando para que você diga para o teu cliente. Né? E aí isso ajude ele no processo de cura dele. Te garanto um grande diferencial. Né? E aí é claro que quando a gente tem diferencial no mercado de trabalho, a gente sabe disso. Né? A gente tem agenda lotada, a gente tem mais ganhos. Né? Mas é claro que o propósito disso não é só o propósito financeiro, do ganho financeiro, porque é muito mais do que isso. É o propósito de realização.
Oi, Helder, tudo bem? Helder Montenegro. Tenho um grande carinho por ele, sou grato, muito grato por ele, né? Em São Paulo, quando eu estava contando a história aqui, Helder, deu ir para São Paulo, foi a convite dele, né, para ajudar lá a trabalhar com ITC vertebral. E muito de empreendedorismo eu aprendi com ele, né? Um grande, muito feliz de ter você aqui na live, cara. Um abração, faz tempo que a gente não se fala. Mas é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes você não está melhorando de um sintoma teu, ou teu filho, aquela pessoa que você gosta, que você ama, não está melhorando, não é porque a medicação não é correta, né? Ou porque você não está buscando o tratamento correto. E sim que você às vezes não está na causa do problema. E que muitas vezes sim é uma causa emocional. Né? Mesmo que seja algo às vezes estrutural, como a gente comentou ontem na live de ontem sobre as possíveis causas emocionais que podem favorecer você a entrar numa crise de hérnia de disco ou uma crise de coluna, como a gente falou. Então, ter esse conhecimento, né, vai fazer um grande diferencial para a tua própria vida. Eu falo que isso é quase uma filosofia de vida. Né? Não é apenas um conteúdo de um curso. Né? É muito mais do que isso, é uma metodologia. Né? Porque você precisa ter início, meio e fim para abordar. Seja você abordar aquela pessoa que você ama, seja você conseguir abordar você mesmo, seja você usar todo esse conhecimento na área que você trabalha, independente de que área seja. Né? Porque é o que eu falo, eu tenho alguns amigos meus que não trabalham com desenvolvimento humano, né? Mas eles trabalham em empresas, né? No mundo corporativo. Né? E eu estava conversando com um grande amigo meu, que ele era gerente de um setor, ele é engenheiro de produção, e ele comanda um setor. E ele estava falando para mim, Rodrigo, cara, eu tenho um funcionário, cara, que ele sempre está pedindo licença médica, porque ele sempre está tendo crise de enxaquecas. Né? E ele não consegue, o local lá, né, da produção é muito barulho e tudo, e ele não suporta. E o fato de eu falar para ele o que é enxaqueca significa, né, emocionalmente, ele soube como abordar aquele funcionário dele, trabalhar aquela questão específica e melhorar o sintoma dele. Ah, foi o teu amigo que melhorou? Não, foi o próprio funcionário. Reconhecer, conseguir ter clareza e saber o que precisava mudar para desaparecer os sintomas. E aí é claro que para a empresa é ótimo, porque é um funcionário que não está mais pedindo dispensa. Então a gente ter esse conhecimento, ele vai muito mais além do que muitas vezes a gente acha que é só para terapeuta. Né? Não, ele é para a vida, é para realmente sua vida, é o que eu estava falando. Se eu estou conversando com a minha filha fala, pai, tá ótimo, tá tudo bem, e ela está com alergia, não, eu sei que pele tem a ver com conflito de separação. Então eu sei que ela está vivendo em alguma área dela, né? E aí é claro que aonde aparece a alergia são facetas do conflito, eu sei que ela está vivendo uma situação de estresse emocional ali com um conflito de separação. E eu preciso saber abordar isso. Né? Porque muitas vezes ela pode estar sofrendo um bullying na escola, por exemplo, e não está te falando, por vergonha. Só que se você consegue decifrar, você consegue saber se ela está sendo congruente ou não. Muitas vezes é a mesma coisa que eu estava falando. Se você está, às vezes, num trabalho e que você acha que está tudo bem, porque você tem um propósito, está no trabalho, mas você está se sentindo agredido naquele trabalho, porque às vezes você não está sendo valorizado, ou porque você não está sendo reconhecido, ou porque você se sente desvalorizado, o teu corpo ele vai estar gritando para você. Só que talvez você não consiga decifrar. E o fato de você não saber decifrar cada mensagem que o teu corpo dá, seja ele por um sintoma físico ou por uma alteração comportamental, vai fazer com que você não saiba onde você tem que mexer. E se eu não sei onde eu tenho que mexer, eu vou virar a vida no piloto automático. Né? E não vou trazer os resultados que eu espero para ela. A Raquel aqui colocou, de quem é a frase? O corpo não mente, a mente mente. Do Hammer, né, que é o criador da nova medicina germânica, Raquel. Eu falo muito, né, uma frase que eu gosto, minha, que eu utilizo, que é: o que a tua mente não esquece, o teu corpo fala. Então muitas vezes a gente viveu um trauma no passado. E quando eu falo passado, eu estou querendo falar do ontem. Quando eu falo passado, não quer dizer que seja o passado de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Não, gente. Hoje de manhã já é passado. Eu posso ter vivido uma coisa hoje de manhã que se eu remoer... Remoer não, né? Feio isso, hein? Que se eu Eita!
Se eu estou remoendo, vamos lá, resumindo, né? Pode ser que agora à noite eu somatize. Então o que o meu corpo, né, o que minha mente não esquece, o meu corpo ele revive. Ele revive para te mostrar onde está a incongruência, para te mostrar que você ainda não alinhou, não aprumou para isso. A Inês colocou aqui sobre artrose que iniciou quando eu tinha uns 30 anos e agora aos 60, trazendo mais dores, algumas limitações, principalmente nas mãos. Então, Inês, né, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho dos sintomas aqui, né? O que cada sintoma principal ele representa, né? Um pouco do conflito emocional. Então eu já respondo sobre a artrose para você. Fica comigo até o final da live, né? E não só você, mas todo mundo que está aqui. Fica comigo que a gente ainda vai falar um pouquinho dos sintomas. E faz como a Inês, coloca aí as dúvidas de algum sintoma para a gente ir, né? Como eu falo, né? Eu não estou aqui só para falar que eu tenho uma formação. É claro que eu quero você na formação, porque eu quero que você tenha um diferencial na tua vida, né? Independente de como você vai aplicar esse conhecimento, porque ele é aplicável em qualquer área, né? Vai te dar um grande diferencial. Mas eu estou aqui para poder contribuir com você, então eu preciso da tua participação, fazer igual a Inês fez, porque eu sei que eu vou estar agregando para você. Mas o que eu vejo muito, gente? Eu quero que vocês imaginem, né, como se vocês tivessem um carro e vocês olhassem o painel do carro, né, nos carros modernos hoje, que são tudo quase eletrônico, né? Quando você está dirigindo, por exemplo, né, eu estava vindo do Rio para Vila Velha, né, e no meio do caminho o meu carro apitou, né, um sinal da bateria ali, e apareceu no painel, né, bateria não está sendo carregada para isso. O que isso representa? Né, realmente, o que esse sinal representa? Que existe um problema no carro que não é visível para mim, que está debaixo do motor. Eu poderia ter duas alternativas ali. Eu poderia apenas apagar aquele sinal e continuar, que é o que muitas vezes a gente faz com os nossos sintomas, que é apenas tomar uma medicação, e aí a medicação ela vai mascarar, ela vai fazer com que o sintoma desapareça, mas você não trabalhou a causa dele. E isso vai estar fazendo o quê? Como no carro. Se eu não parar, igual eu parei na concessionária em Campos, para ver, e aí era no meu caso, e isso é real, gente, aconteceu agora, na segunda-feira, né, era a correia do alternador que tinha arrebentado. Então o alternador, né, é o que faz gerar energia para a bateria, para pegar toda a parte elétrica do carro, ar-condicionado, tudo, e a correia tinha arrebentado. Se eu só tivesse apagado o sinal do carro, né, e tivesse continuado a viagem para Vila Velha, eu poderia estar só agravando um problema. Só que muitas vezes é assim que você está agindo. É assim que eu, por muito tempo atrás, agia, né? É assim que muitos clientes, quando chegam para mim, estão agindo na vida dele, apenas apagando o sintoma, tomando a medicação, né? E aí a medicação faz melhorar aquele sintoma, desaparece, mas na verdade não resolve o problema. Né? Porque muitas vezes você pode estar só agravando, e aí daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano, aparece um câncer, aparece algo muito mais crônico, que aí sim vai precisar de uma intervenção cirúrgica, né? Que talvez se você entendesse o que aquele sintoma quer dizer, você não precisasse passar por isso. Né? Eu lembro que eu peguei dentro do consultório, né, um executivo, né, de uma grande empresa, né? E era da Sul América, que ele trabalhava, e ele veio para mim relatando gastrite. Eu digo, eu já fiz todos os tratamentos possíveis de gastrite que você imagina. Eu não consigo melhorar a minha gastrite. Hoje eu tomo o meu omeprazol direto, né? Porque se eu não tomar o omeprazol, eu tenho queimação, eu tenho dor, eu tenho refluxo. E o que ele estava fazendo quando ele estava fazendo todos os tratamentos? Os tratamentos estavam errados? Não. Rodrigo, a gente não precisa da nossa medicina, não, a gente precisa da nossa medicina. Muitas vezes a gente vai precisar da intervenção. Sim, muitas vezes eu vou precisar estar tomando uma medicação, vou precisar de uma cirurgia, né? Mas o que aquilo ali está querendo dizer? Se a gente não mudar, não vai adiantar. No caso dele, né, já começamos a falar um pouquinho, a gastrite tem a ver com situações que eu não consigo digerir, que eu fico ruminando. Né? E aí era importante ele entender que enquanto ele não mudasse, enquanto ele não digerisse, enquanto ele não parasse de ruminar aquela situação, o corpo dele ia continuar estimulando a produção de suco gástrico ali, porque isso é bioemocional, por isso que eu falo, existe a fisiologia ali por trás, tá? Existe realmente, tá?
E era o que ele estava fazendo, né? Se a minha mente, né, o meu cérebro, né, ele não distingue o que é real, o que é simbólico e o que é virtual. Para o meu cérebro, ele interpreta tudo como se fosse uma única coisa. Então, no caso dele, né, ele estava vivendo uma situação já durante 2 anos, né, e aí eu não vou entrar em detalhe de qual é a situação, porque é particular dele, eu não pedi autorização para ele, para eu poder expor o caso dele aqui, né, mas que ele não digeria, né, que ele ficava ruminando, dia e noite ele ficava ruminando aquilo ali. Então, o que o cérebro entende? Que ele precisa digerir. Existe algo que eu preciso digerir. Então eu ativo uma área, uma determinada área cerebral, que é onde tem o que a gente fala, o foco, o relé ali do estômago, que isso vai dar uma informação fisiológica para que eu aumente a produção de suco gástrico, para poder diminuir o pH do estômago e ajudar no processo de digestão. Só que toda a nossa parte anatômica que a gente fala, a nossa estrutura, o estômago, ele não está preparado para fazer com que uma digestão dure dias, meses, anos. Não. Se a gente for olhar, pegar e estudar um pouco da fisiologia, a digestão é para durar ali o quê? 72 horas, dependendo do tipo de alimento que você está comendo. Né? E não para durar dias, meses, que era o que estava acontecendo com ele, que no caso dele especial era anos. Né? Então não tinha como melhorar. O omeprazol só estava tentando apagar o sinal lá que eu falei do carro. Para isso. Então essas coisas é muito importante a gente compreender, para que a gente possa mudar. Se a gente, foi o que aconteceu, como eu falei, né? Para quem quer ver um depoimento sobre isso e falar, o Rodrigo está falando, não, vai lá. Vai na minha bio, busca lá, eu tenho um vídeo que eu falo, né, sobre o conflito ali do susto, da laringe ali, e lá tem um depoimento lá, né, de quando você consegue identificar o conflito, como você resolve o sintoma sem precisar tomar medicação. Então isso é possível? É sim, é possível. A gente tem que se sentir responsável também pela nossa saúde e não ficar só terceirizando, né? Eu fiz um post também há um tempo atrás sobre isso, né? Que é uma fila imensa para um guichê que está escrito medicação em cima e aí tem um guichê do lado que está escrito mudança de vida e não tem ninguém. Por quê? Porque é muito mais fácil eu estar com uma dor de cabeça, eu chegar e tomar um analgésico com a minha dor de cabeça, mas eu não entender o que aquela minha dor de cabeça fala. Né? Eu mesmo tive uma grande crise de vesícula. Quem já me acompanha um tempo aqui sabe disso, viu isso. Né? Eu coloquei aqui no Instagram. Quando o médico tirou a minha vesícula, era muita pedra na vesícula. Era muita pedra. O próprio médico ficou tão assustado que ele guardou no vidrozinho e falou, olha a quantidade. Eu nunca vi uma vesícula com tanta pedra como a tua. Só tinha um fundo da vesícula ali que estava sem pedra, Rodrigo. E o que isso representa? Eu não tinha que fazer... Ah, Rodrigo, então se você trabalhasse a emoção, aquelas pedras iam desaparecer? Não, elas não iam desaparecer, elas já estão estruturais ali. Talvez, se eu tivesse feito um processo de limpeza de fígado, da vesícula, eu pudesse ter caminhado por uma outra alternativa sem ser a cirurgia. Mas muito mais do que fazer ou não a cirurgia, eu tinha que entender o que aquilo ali representava. E pedra na vesícula, né, representa situações de injustiça que eu tive que conter. Situações de raiva que eu acabei contendo, não manifestando. Isso mostra o quê? Que eu passei por várias situações de raiva, ou por várias situações que eu percebi como maneiras injustas, e que eu acabei não falando, que eu acabei guardando. E isso se transformou naquelas pedras na vesícula, que estavam uma quantidade tão grande que quando eu comia qualquer alimento do qual eu precisava da vesícula ali, né, da bile que a vesícula libera, para ajudar naquela digestão, quando a vesícula ia expulsar a bile, ela expulsava uma pedra junto e eu entrava em crise. Então eu precisei da medicina, mas eu precisei entender. Por quê? Porque eu tenho outros órgãos que também respondem a sentimentos de raiva, como o próprio estômago, como o próprio pâncreas. Então, assim como outras estruturas do nosso corpo têm a tendência, né, de compensar quando eu não estou com uma estrutura funcionando da maneira adequada, emocionalmente é a mesma coisa. Ah, Rodrigo, mas eu tirei a vesícula, mas não quer dizer que você não esteja passando por uma situação da qual, se você tivesse vesícula, ela estaria gritando com você. E aí, uma outra estrutura que tem uma percepção similar pode começar a ser afetada. Então pode ser que eu comece a ter uma úlcera gástrica, ou um problema no duodeno, né, no piloro ali, no duodeno, ou no próprio pâncreas.
né, que tem a ver, que são órgãos que têm a ver, que trabalham ali com a situação de raiva. Né, eu peguei uma cliente, né, que muitas vezes ela falava para mim que ela chegava no trabalho dela, ela precisava ir rápido para o banheiro, porque ela tinha aquelas cólicas intestinais, e aí vinha aquela diarreia intensa. Cólica intestinal, aquela cólica que dá aquelas pontadas que você precisa ir correndo para o banheiro, senão você não vai segurar, tem a ver com situações de contrariedade indigesta onde você sente raiva, porque é tanto a vesícula como o intestino ali junto. Ah, Rodrigo, mas ela não tinha mais a vesícula, mas isso não quer dizer que ela não estava vivendo o conflito. Então ela ia ter as cólicas, mesmo ela não tendo a vesícula ali. É isso que eu quero que você entenda, né? É isso que eu quero te passar na tua live. Que o sintoma que você tem, ou que uma pessoa amada que você tem, ou que um cliente teu tem, né? Ele está querendo dizer muita coisa da vida do teu paciente, do teu cliente, né? Da tua própria vida. Se você não souber interpretar, só vai agravar e muitas vezes não vai gerar o resultado que você quer. Né? Hoje eu consigo ter os resultados. Para quem teve a possibilidade de estar em Porto Alegre comigo, né, numa formação que eu estava dando de coach lá, junto com um grande amigo meu, o Eric, que era o trainer principal ali, né? E a gente conversando ali, ele conversando com os alunos, e a gente estava falando de resultados, né? E eu falo isso porque ele falou lá para a turma toda, então não tem problema eu estar falando aqui. Ele falou, cara, uma das poucas pessoas que eu conheço que tem resultado às vezes em uma, duas sessões é o Rodrigo, é porque eu tenho esse conhecimento. Eu consigo muitas vezes entender o que o meu cliente não está falando para mim, mas que o sintoma dele está falando. Então eu consigo aí às vezes de uma maneira muito mais pontual, de uma maneira muito mais profunda, ser muito mais assertivo. E aí às vezes eu não vou precisar de 10 sessões para trazer o resultado que ele quer. Por quê? Porque eu estou sendo muito mais assertivo. E foi esse grande diferencial também que eu comecei a ver na fisioterapia, ou quando eu trabalho com alguma terapia. Né? Eu sou muito mais assertivo e trago muito mais resultados porque eu consigo ler a linguagem não verbal dele, que é ler a linguagem do corpo, é decifrar o que aquele corpo está querendo dizer. E que às vezes nem ele sabe, por isso que ele não muda. Vamos lá, vamos começar olhando aqui, que eu acho que a galera aqui está colocando bastante pergunta aqui, acho que já dá para a gente começar a falar aqui das perguntas. Até porque a gente já está aqui com 35 minutos de live, daqui a pouco o Instagram vai querer me derrubar. E se tivesse fazendo sentido, gente, o que eu estou falando para vocês, cara, compartilha a live, sabe? A gente ainda tem aí mais quase meia hora, compartilha a live, chama o pessoal para que ele tenha esse conhecimento. Sabe? Coloca aqui pra mim, hashtag live incrível, né? É a nossa marca. Eu sei que a live tá agregando, que ela tá fazendo um diferencial pra você, que tá fazendo sentido tudo que a gente tá conversando. Sabe? Isso pra mim é muito importante. Eu saber que não é o meu tempo que eu me preocupo, eu me preocupo com o teu tempo. Que você tá parando tudo que você tá fazendo, que às vezes você podia estar com o teu filho, você podia estar com a tua esposa, você podia estar fazendo qualquer coisa, você tá aqui comigo. Então eu quero que esse tempo ele seja valorizado. Cada minuto, cada segundo, eu me importo realmente com isso. Eu quero que você saia da live e fale, cara, a melhor coisa que eu fiz, né, foi parar para assistir a live do Rodrigo, porque fez um diferencial. Seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, seja onde for. Né? E para que isso aconteça, eu quero que você participando aqui. Né? Então, e compartilha a live. Vamos lá das perguntas aqui, né? A Clau tá aqui também, nem dei boa noite para ela. Clau, espero que você ainda esteja aí, né? Que eu sei que você também atende muito, talvez nem sei se esteja, mas beijo grande, Clau. Mas vamos lá. E criança doente? Vamos lá, boa pergunta. NSV, eu não sei se é tua empresa ou alguma coisa, depois coloca teu nome aí para eu poder falar, né? Para mim, nome é algo tão importante, gente. E tem um significado tão grande, a gente não sabe o peso do nosso nome. Né? Quem está sempre comigo, né, percebe isso, que se eu estou num restaurante, se eu estou em algum lugar, eu não falo, garçom, eu gosto de chamar o nome da pessoa. Às vezes a pessoa vem e eu pergunto, qual é o teu nome? Porque é tão importante você ser reconhecido. É uma das grandes coisas que a gente busca, de maneira consciente ou inconsciente, enquanto a gente está aqui nesse mundo, né, é reconhecimento. Tanto que quando a gente não é reconhecido, a gente cria vazios emocionais. Né? Então coloca teu nome para eu poder te falar, adorei a tua pergunta. Né? Então crianças, né? Crianças doentes. O que é muito importante? Criança, muitas vezes, ela está manifestando o que está acontecendo no ambiente dela. Principalmente quando ela é criança, ela é bebezinha.
Criança de colo de 1, 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade. Né? Muitas vezes ela está refletindo o que ela está percebendo daquele ambiente. Muitas vezes a gente acha que os nossos filhos, né, ou que as crianças, elas não percebem o que acontece, elas percebem muito. Até porque existe um pesquisador, o Greg Braden, né, acho que é isso, acho que é Braden, fala, que ele estuda muito o campo, né, informacional do coração, esse campo eletromagnético que a gente tem. E ele fala que os nossos filhos, principalmente com a mãe, né, ele tem uma ressonância até os 7 anos de idade. Então, muitas vezes, o que a mãe está passando ali, a criança está manifestando. Então, até, às vezes, o teu filho está com uma diarreia, por exemplo, mas não é ele que está passando por uma contrariedade indigesta, onde você quer eliminar de maneira rápida a situação de sujeira. É você. É o ambiente em que ele está. Às vezes, ele está vendo pai e mãe brigarem, e ele está vendo aquele ali com a diarreia. Ele está vendo aquele ali com uma grande contrariedade indigesta, onde ele quer eliminar aquela situação de sujeira que ele está percebendo de maneira rápida. Só que às vezes ele tem 3 anos de idade, às vezes ele tem 4, às vezes ele não consegue falar para você, pai, mãe, está doendo ver vocês brigarem, mas ele está manifestando no corpo dele. Às vezes o pai e a mãe estão brigando e ele está com medo de se separar, ele está com medo de perder o pai ou perder a mãe, ele vai começar a ter alergias no corpo. Eu mesmo, em 2008, gente, quando eu fui lá para São Paulo, a minha filha, a Bia, ela começou a apresentar uma alergia na dobra do cotovelo, na parte interna, na dobra do joelho, ali atrás do joelho, e na região glútea. O que aquilo ali estava dizendo? Que ela estava sentindo falta de eu pegar ela no colo, porque era como eu pegava ela. Eu pegava ela pelas pernas, ela sentava com o bumbum na minha perna, o joelho ficava em contato com o meu antebraço, e ela me abraçava. E era eu que carregava, era eu que fazia ela dormir. Ela sempre estava grudada comigo. E como eu fui morar em São Paulo, e não é algo que eu me orgulho, né, de falar, cara, isso é... Não, mas nessa época, eu dava muita aula em pós-graduação, muita mesmo. Eu viajava quase todo final de semana, né? Às vezes eu tinha que pedir para não viajar, para eu poder ir em casa para poder ver ela. Né? Porque durante a semana eu estava atendendo. Né? E ela passou por isso. Então o que o corpo dela dizia ali? Cara, pai, eu tenho medo de te perder. Sabe, eu estou vivendo um conflito de separação. Então a gente decifrar isso, a gente sabe muitas vezes o que os nossos filhos estão percebendo. Então as crianças, elas podem viver o próprio conflito, como a minha filha viveu, mas elas podem estar representando o que está no ambiente. Leucemia tem a ver com uma grande desvalorização da tua essência, do teu ser, de você com você mesmo. E aí, se uma criança ela manifesta uma leucemia, é porque essa memória é transgeracional. Ela está carregando do clã dela. E que ela entrou num processo resolutivo, porque a leucemia é um sintoma que vem no processo resolutivo. E talvez ali aquela criança esteja recebendo todo o amor que nenhum outro filho daquele clã pode ter recebido. Ou não teve oportunidade de receber. E por ela estar recebendo, ela está acabando entrando num processo tão intenso de resolução que ela acabou desenvolvendo a leucemia. Então, quando uma criança manifesta um sintoma, a gente pode ter aí essas 3 alternativas. Ela está vivendo, ela está manifestando do ambiente, ou ela está manifestando uma memória transgeracional, né, que ela está herdando do clã dela. Né? Eu, você, qualquer um, nós somos formados ali por, né, a informação de 512 ancestrais, no mínimo, nossos. Né? Então, eu sou metade meu pai, metade minha mãe, e se eu for subindo... Né, eu tenho informação do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, do meu tataravô e assim sucessivamente. Então eu não sou só o que eu vivi, né, ao longo desses meus 42 anos de idade. Eu sou tudo que eu vivi ao longo desses meus 42 anos de idade, mais tudo que os meus antepassados viveram. Então eu preciso honrar todas as histórias. Né, e eu honro muitas vezes fazendo diferente, me permitindo fazer diferente. Né? Então criança tem muito disso. Né? Muitas vezes ela está ali numa representação. Mas muito boa a tua pergunta, eu vou subir aqui, né? Espero que você tenha colocado o teu nome, para eu poder te falar com o teu nome. Vamos lá para mais. Fibromialgia, Magna. Então, Magna, fibromialgia ela tem a ver com situações onde eu me sinto totalmente impotente, eu me sinto oprimido.
né? Imagina uma pessoa que ela está se sentindo oprimida, ela se sente realmente agredida, né? Essa agressão ela pode ser moral, ela pode ser sexual, ela pode ser física, né? Ela se sente de uma maneira, de uma agressão tão grande que ela se sente totalmente impotente, como se ela não pudesse mudar de direção. Ela se sente totalmente oprimida, né? Então está rompendo valores dela, está rompendo com situações da essência dela, né? Onde ela se sente totalmente agredida. Eu falo, né, é um caso que eu conto para os meus alunos da formação Mapeando Emoções, para demonstrar o que é você se sentir totalmente impotente, né? Eu tive uma paciente que eu atendi em Salvador, onde ela chegou para me atender, ela já tinha 70 e poucos anos de idade, acho que era 72 anos de idade, né, com fibromialgia, né, onde ela já tinha feito vários tratamentos e nada tinha trazido resultados para ela, né? E aí eu falei para ela, né, qual era o conflito bioemocional da fibromialgia, né, que é esse conflito de você se sentir totalmente impotente frente a uma situação que você está vivendo, ou, né, de maneira repetitiva, porque não é uma única vivência. Hoje eu me senti totalmente oprimido, mas em nenhum outro momento eu me senti, eu vou desenvolver a fibromialgia, não. A fibromialgia é uma doença crônica. Então isso mostra que você está vivendo já por um período ali, né, prolongado, né, e período prolongado a gente pensa ali acima de 3, 4, 5 meses, né, de uma situação de opressão, de uma situação de impotência total, né? E no caso dela, né, ela casou muito cedo, ela casou com 16 anos de idade para sair da casa dos pais, aonde ela se sentia, né, podada pelo pai, né? E aí ela casou, achando que quando ela casasse ela ia ter a liberdade que ela estava buscando. Só que ela casou com uma pessoa muito mais velha do que ela, né? Ela tinha 16 e o marido dela na época acho que tinha quase 30 anos, era 28, 29 anos de idade. E o que o marido fazia? Levava para casa deles as amantes, para que ela cozinhasse para elas, né? E aí, né, e eu falo bastante disso lá no meu curso, né, desses detalhes que a gente precisa ter para pegar a informação e dar ela de maneira precisa, para gerar o resultado, né? Por isso que a gente tem, né, os nossos encontros ali mensais, né, para discutir os casos clínicos, para garantir a aplicabilidade, garantir o resultado, né? Então eu falo com mais detalhes da fibromialgia e de qualquer outra, né, sintoma que eu falar aqui. Mas eu quero só para vocês entenderem o que é essa situação de opressão. Então o fato dela não poder, ela não podia se separar do marido, porque ela não queria voltar para a casa dos pais, mas para ela continuar casada, ela tinha que aceitar o marido, trazer a amante para dentro de casa, para ela cozinhar, ela com 16 anos de idade, e ela passou isso a vida toda. E chegou um determinado momento que ela não se separava do marido, porque ela já tinha filhos, e ela não queria desinstituir a família dela, né, e ela foi aguentando para isso. Então você imagina você passar aí dos 16 anos até os seus 70 anos de idade, quase, né, esse tipo de situação, aonde no primeiro momento ela não saiu porque ela não queria voltar para casa dos pais, no segundo momento ela não saiu porque ela não queria desfazer a família, né, ela já tinha filhos ali. Então isso é uma situação de opressão total. Ó, o marido não agredia ela, o marido dava tudo o que ela queria, ela tinha qualidade de vida, eles não passavam dificuldade financeira, mas ela se via totalmente oprimida. E isso desenvolveu a fibromialgia, né? Então a fibromialgia tem isso. E a gente vê isso de uma maneira muito mais detalhada. É importante a gente entender as fases, os momentos de cada um. A Inês tinha perguntado da artrose, né? Toda a parte articular nossa, gente, né? E aí cada faceta, né? Cada articulação tem uma faceta de conflito, né? A gente tem um módulo, né? Que é o módulo músculo-esquelético na formação, aonde a gente tem coisas detalhadas ali, né? Qual é o conflito da mão, e aí cada dedo da nossa mão tem uma faceta diferente de conflito, para você ter ideia. Então quando ela fala aqui nas mãos, é importante entender, porque às vezes isso mostra que ela está o quê? Vivendo uma conjuntura ali, né? Ou talvez quando ela fala as mãos, ela está falando de um único dedo específico. É o polegar, né? E aí o polegar ele tem um conflito dele específico. E que a gente detalha isso lá no módulo, né, músculo esquelético, tá? Para cada articulação do nosso corpo, porque cada articulação tem um conflito diferente. Mas o conflito que atinge
a parte articular, a parte muscular, é um conflito de desvalorização, né, ou impotência. Quando afeta a mão, e aí eu estou falando mão de uma maneira geral, né, é onde eu não me senti preciso naquilo, onde eu não fui exato, né? A nossa mão ela é muito ligada à precisão, né? Quando eu preciso fazer coisas precisas, ser detalhista ali, né? Eu não posso errar naquele detalhe, né? Eu afeto a mão. Só que aí, por exemplo, polegar tem a ver com eu não conseguir me opor a essa situação onde eu precisei ser preciso e eu queria me opor. E isso acabou fazendo me sentir impotente. E aí vai dar rizoartrose, que é a artrose no polegar, quando eu tenho esse conflito de oponência ali. E aí cada dedo tem o seu conflito específico, tá? Mas tem muito a ver com isso, com conflito de desvalorizações. Vamos ver mais aqui. Eita. Vamos ver outras perguntas aqui, fibromialgia eu falei. Endometriose, né? Depois de uma gestação saudável, sempre fui muito saudável. O que é doença no útero? Querem falar? Então a endometriose, ela tem que falar muito com o conflito da pequena casa da mulher, né? Então a endometriose é o quê? Eu quero aumentar a minha capacidade de nidificar, né? Eu quero aumentar as minhas chances de engravidar. Ou eu não quero engravidar, mas eu tenho que aceitar uma gravidez. Mas tem muito mais a ver com essas situações de perda, de querer engravidar e não ser capaz de engravidar. Então eu acabo aumentando o tecido do endométrio para aumentar o meu terreno de nidificação, tá? Então, por mais que você já tenha tido uma gestação saudável, né, você desenvolveu a endometriose, que provavelmente você queria ter um outro filho e por algum motivo não pôde ter, ou porque você muitas vezes pode ter tido uma perda e às vezes nem sabe, né? Tem muitas mulheres que às vezes chegam no meu consultório, né, para conversar comigo e que tiveram sintomas de aborto e nem elas sabem que abortaram. Por quê? Porque muitas vezes você teve algum mês onde você teve um fluxo de menstruação muito mais intenso do que qualquer outro mês que você tem, e foi naquele mês isolado. Aquele fluxo muito mais intenso pode ter sido um aborto espontâneo. Só que estava tão no início, tipo numa primeira semana, né, e que você achou que fosse o fluxo da menstruação normal, que veio mais intenso. Então você às vezes atrasou um pouco, estou atrasado aí 10 dias da minha menstruação, e daqui a pouco vem um fluxo mais intenso do que o normal, e você acha que era a menstruação que estava vindo normal, mas pode ter sido uma perda que você teve. E às vezes você nem sabe por isso. A Geisa aqui está pedindo para eu falar sobre ansiedade. Ansiedade, Geisa, é um estado de alerta. Tá? Então, quando a gente está, né, no estado de alerta constante, onde eu estou a todo momento preparado para luta ou para fuga, mas eu não consigo saber o porquê que eu estou preparado para luta ou para fuga, eu me torno um cara ansioso. Eu tenho crises de ansiedade, porque a todo momento eu estou em alerta. Eu só estou trabalhando com o meu cérebro reptiliano. Eu não estou trabalhando com o cognitivo, né? Eu não estou trabalhando com o emocional. Eu só estou trabalhando com o meu cérebro reptiliano, que é o meu cérebro de sobrevivência. Então, a todo momento eu estou em alerta. E aí é importante a gente entender o que faz você entrar em alerta. Qual a área da tua vida que você precisa estar em alerta constante? Esse seria o primeiro passo, né, para que você trabalhar essa questão da ansiedade. Por isso que muitas vezes quando a gente fala, né, você quer trabalhar a ansiedade, trabalhe o momento presente, volte para o momento presente, faz a respiração. É lógico que você respirar vai muito mais além de te trazer para o momento presente, porque você regula a tua variabilidade cardíaca. Né? Então isso diminui o teu simpático, né? E aumenta o teu parasimpático, que tem a ver com o nosso sistema nervoso autônomo. Tá? Mas o fato de você voltar para o momento presente é porque você está dando a informação de maneira racional para o teu cérebro, que agora no momento presente, igual eu estou agora, né? No momento presente eu não estou com nenhuma ameaça à minha sobrevivência. Eu estou bem, eu estou dando uma aula para você agora. Agora, muitas vezes a gente não está no momento presente, né? A gente está com a cabeça lá na frente, porque está pensando em contas que tem que pagar, porque está pensando em viagens, porque está pensando em problemas, seja o que for. Então, e aí, isso não é algo que você tem domínio, mas você está em alerta constante para isso. E o fato de você estar em alerta constante para isso, você gera essa ansiedade. Porque o teu cérebro ele não consegue desligar do reptiliano. Tá? Vamos ver se tem mais algum aqui, porque eu só tenho mais 10 minutos de live, gente. Cistite. Estão perguntando aqui, né? A Cássia está perguntando aqui sobre cistite e ardência. Né? A cistite, gente, para que serve a urina na natureza? Para a gente poder demarcar o território.
Então toda vez que eu estou tentando demarcar o meu território, né, eu vou entrar num conflito que vai me gerar cistite. Tá? E aí é importante você entender o que é território. Território para a gente pode ser parceiro, pode ser trabalho, né, pode ser espaço físico. Então, por exemplo, eu tive uma paciente, para vocês entenderem, né, que ela tinha cistite de repetição. Por quê? Ela morava na casa da sogra e a sogra toda hora entrava no quarto dela sem pedir licença. Mexia nas coisas dela sem pedir licença. O que ela não estava conseguindo fazer? Demarcar o território. Primeiro que ela não tinha o território dela, né? Porque ela estava dentro do território da sogra. E o simples espaço que teoricamente era para ser dela, que era o quarto, ela não conseguia demarcar aquele território. Então toda hora ela entrava na crise de demarcar o território e isso produzia cistite. Então é importante, né, entender qual é o território que você está tentando demarcar. Enxaqueca, gente, e dores de cabeça, como estão perguntando aqui, né, tem a ver com conflito de desvalorização intelectual. Né? E desvalorização intelectual é como é que eu não sou capaz de achar uma resposta para esse problema que eu estou vivendo, como é que eu não sou capaz de sair dessa situação, como é que eu não sou sendo capaz de lidar com isso. Toda vez que eu me cobro, eu tenho essa cobrança de ter uma resolução, né? Para quem é da área do desenvolvimento humano, quem tem muita enxaqueca, ou favorável a ter enxaqueca, são pessoas que têm um controlador ali muito alto, que tem um insistente muito alto, que no perfil comportamental são os analistas, que são altamente críticos, são altamente perfeccionistas, né? Os planejadores também têm uma tendência a ter um pouco mais de enxaqueca, porque eles prezam muito por segurança, e aí eles acabam muitas vezes tendo o sabotador ali do controlador ali, porque se eu tenho controle é como se eu conseguisse me sentir seguro. Então são pessoas que têm essa percepção das situações que vivem, se cobrando demais e se questionando muito, como é que eu não sou capaz de lidar com isso. Né? E é claro que a gente tem um modo para você ter de neurologia dentro da formação Mapeando Emoções, onde a gente aborda a enxaqueca, porque também na verdade a gente tem tipos de enxaqueca, a gente tem aquelas dores de cabeça que latejam, a gente tem aquelas dores de cabeça que comprimem, e cada uma dessas ela tem uma faceta de conflito mais específico. E é importante a gente entender para que a gente possa dar a informação correta. Porque quando eu dou a informação correta, o meu cliente, né, ou eu mesmo, eu consigo identificar a situação e ressignificar ela. Quando eu falo ressignificar, às vezes, só para você entender, se a pessoa está vivendo uma situação de impotência, o que é ressignificar uma situação de impotência? Ela se sentir potente. Se eu tenho uma situação onde eu me sinto desvalorizado, eu me senti valorizado. Mas eu preciso saber qual é essa situação para eu mudar essa percepção. Tá? A asma, né? A Gagil, acho que fala assim, né? Ela falou aqui da asma. A asma, Gagil, é um conflito, né, onde pega laringe e brônquios. Na verdade é a mesma coisa. A gente tem um módulo lá de pneumo. Por quê? Porque você tem, na verdade, a asma laríngea, você tem a asma brônquica e você tem o mal asmático. Olha só, às vezes a gente acha que é uma única coisa e tudo é simples, não é. Ó. São 3 tipos de asma que a gente tem. O mal asmático é aquela pessoa que ela precisa da bombinha imediatamente, porque ela não está nem conseguindo inspirar e nem conseguindo colocar o ar para fora. Ela está ficando já cianótica, ela realmente pode ir a óbito, ela precisa da bombinha. Depois você trata a questão emocional que gerou a asma. Tá? Mas a gente tem esses 3 tipos de asma. A asma laríngea é aquela pessoa que ela não consegue inspirar. Então é uma asma com um pouco mais de chiado. Faz, né, mais agudo. A asma brônquica é aquela pessoa que ela consegue puxar o ar, mas ela não consegue colocar o ar para fora. Acaba sendo aquele tom mais rouco. E cada uma dessas tem um conflito. Eu não sei de qual asma você está dizendo. Né, mas tem muito a ver, às vezes, ali, né, a asma laríngea, por exemplo, com um grande medo frontal que eu tive dentro do meu território. Para você ter uma ideia. Né? O mal asmático é quando você tem as 2 tipos de asma acontecendo ao mesmo tempo. Tanto a laríngea como a brônquica. E aí você entra numa constelação que a gente fala que é o mal asmático. Tá? E aí a gente aborda tudo isso, né, de uma maneira muito mais profunda. É importante você entender isso de uma maneira profunda. Né? E eu tomo esse cuidado, gente, porque muitas vezes é acreditado, né? Texto sem contexto, né, dá espaço para heresia. Né? E aqui eu não quero isso, eu quero que você realmente entenda. Então, depois qualquer coisa, não sei se vai dar tempo na nossa live de hoje, porque só falta 5 minutos, né? Mas nas próximas, qualquer coisa, coloca qual é o tipo de asma, para a gente poder ser bem incisivo, assim, né? Bem correto.
E, infelizmente hoje também não vai dar para a galera participar, eu queria tanto. De repente eu até faço uma outra live continuando esse tema, mas aí com a participação de vocês. Né? E aí coloca até aqui mesmo no próprio comentário. Se vocês querem uma outra live igual a essa, na verdade não é uma outra live, é uma continuação dessa live, onde a gente está falando de sintomas, mas com a participação de você entrar ao vivo aqui comigo e a gente conversar sobre um sintoma, ou seu, ou de um familiar, ou de um paciente seu, para que a gente possa estar trabalhando ele, para que eu possa estar te ajudando nesse processo de trabalho. Se fizer sentido, coloca aí para mim, levanta a mãozinha, né, para eu poder entender que fez sentido para você. Que bom que a live está incrível, Simone, Ana, Raquel, Magma, Aline, Beta, né, Thalita, Cássia, Luciene, Jaque, cara, que legal, fico muito feliz. Eu que agradeço, gratidão aí a todo mundo que está aqui, né. Que bom, Cássia, que bom que é a melhor forma de se investir teu tempo. Natália, obrigado por você ter posto seu nome. Natália, muito obrigado pelas perguntas, né? Muito obrigado mesmo, sabe, pela contribuição. Espero poder ter ajudado você aí também, tá? Gente, vou me despedindo, né? O Instagram vai me derrubar se eu não me despedir, né? Então eu prefiro me despedir, que aí eu tenho a oportunidade de falar com vocês. Amanhã a gente tem live de novo, tá? 8 horas da noite, com outro tema. E mais uma vez, se fez sentido, dá tempo de você colocar aí que você quer a continuação dessa live. E a gente faz uma outra live continuando, mas eu quero a participação de você aqui ao vivo. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo, bom descanso aí, né? Boa quarta-feira para todo mundo. E amanhã, quinta-feira, a gente se encontra de novo, mesmo horário, 8 horas. Coloca o despertador para não perder a live. Chama todo mundo, que a gente vai para mais uma live que eu tenho certeza que vai agregar. Beijo para todo mundo. Até amanhã.